Saudações, estamos de volta dando continuidade ao nosso curso de formação de professores em legislação educacional. Estamos na nossa aula de número 8, isso mesmo, aula de número 8, continuamos no título 2º da LDB, falando dos princípios e fins que vão nortear a educação, princípios e fins da educação. Nesse bloco vamos falar do artigo 3º e vamos falar do inciso 3 e 4. Inciso 3 e 4 do artigo 3º. Vamos falar de aspectos jurídicos, mas também vamos falar, sim, de aspectos políticos envolvidos. Por que aproveitamos o ensejo para falar de aspectos políticos que estão envolvidos nos temas na área de legislação educacional? Porque a legislação educacional, assim como a formação do currículo, elas possuem vieses políticos. Então aproveitamos o ensejo para incorporar o nosso curso com o seu viés político, de natureza de preferência progressista. Por ora, eu posso de repente expressar um pensamento um pouco mais até liberal. Por ora, posso também expressar um pensamento um pouco mais socialista. Mas quase sempre vou expressar sim pensamentos de natureza crítica, porque eles expressam não só o meu posicionamento, como o posicionamento vigente daqueles que atuam na área de educação majoritariamente. Então, é importante que você tenha essa percepção. E você, como professor e formador de opinião, tem sim que ter uma opinião e um posicionamento político, porque em determinados momentos o debate pode surgir em sala de aula. A gente sempre direciona a coisa para o concurso público, sim, mas hoje em dia, em matéria de concursos públicos, perguntas discursivas aparecem nas provas, redações aparecem nas provas, e a capacidade de argumentação política, isso mesmo, política, sobre os temas relacionados à legislação têm sido cada vez mais cobrados. Por isso a discussão política ela é válida, porque ela te dá munição, ela te dá um cabedal de conhecimentos para que você possa responder questões de natureza discursiva ou redação sobre temas educacionais em uma prova de concurso público. Então, começando com o artigo 3º, inciso 3, vamos falar do pluralismo, isto mesmo, do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, nos remetendo em primeiro lugar ao que significa a palavra pluralismo. Se você fizer uma visita ao vernáculo, ao dicionário, vai ver que pluralismo é um substantivo masculino que tem a ver com multiplicidade, com diversidade, com aquilo que não é único. Múltiplas e diversas opiniões políticas, religiosas, pontos de vista, interesses, experiências, modos de ver o mundo, de vivenciar o mundo, de experienciar o mundo, coexistindo em um único espaço. Então, recapitulando, o primeiro inciso de hoje está ligado ao pluralismo, isto é, a diversidade, a multiplicidade de ideias e de concepções pedagógicas, onde? No ambiente escolar, isto mesmo, dentro da escola. Então, falar de pluralismo, em primeiro lugar, é falar de pluralismo de ideias. E quando eu me remeto ao pluralismo de ideias, à diversidade de ideias, eu estou falando de ideias no campo teórico, assim como de ideias no campo doutrinário, assim como de ideias no campo filosófico. Então, o pluralismo de ideias remete você à aceitação da multiplicidade e da diversidade de ideias no campo de vista do campo doutrinário ou do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista teórico. Já quando falamos das concepções pedagógicas, o pluralismo, a diversidade, a multiplicidade das concepções pedagógicas, estamos dizendo que no espaço escolar hão de conviver, hão de coexistir concepções pedagógicas hegemônicas, concepções pedagógicas não hegemônicas, concepções pedagógicas de caráter
liberal e concepções pedagógicas de caráter progressista. Então não podemos ter um espaço escolar onde esse princípio do pluralismo ou da diversidade de concepções pedagógicas não esteja presente. Em específico caso, as escolas militares ou as escolas cívico-militares que não estão sujeitas à LDB e têm legislação própria, não precisam atender a este princípio, o pluralismo das ideias e das concepções pedagógicas. Por quê? Porque de conformidade com o artigo 83 desta lei, a LDB, elas serão reguladas por leis próprias. Então esse princípio não precisa ser atendido lá. Por isso que quando você vai para uma escola militar ou cívico-militar, você percebe uma concepção de natureza pedagógica proeminentemente positivista. Isto mesmo, nós temos uma concepção que ela é, por proeminência, positivista. Tende mais ao liberalismo e ao positivismo nessas escolas militares. Concepções mais progressistas ou concepções não hegemônicas não possuem muito espaço nas escolas militares ou cívico-militares. Não obstante, saindo desse universo, as escolas que são regidas pela LDB, sejam elas públicas ou privadas, devem atender a esse princípio da diversidade ou multiplicidade de ideias e de concepções pedagógicas. Hammurabi, e quem é que vai exercer, por padrão, a multiplicidade ou a diversidade de ideias? Isto é, a multiplicidade de ideias, tanto do ponto de vista doutrinário, como do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista teórico. Quem vai oferecer isso dentro do nosso sistema é a comunidade. A comunidade escolar. É a comunidade escolar formada pelos alunos, pelos pais dos alunos e formada também por aqueles que vivem no entorno da escola, dependendo da lei de gestão democrática que rege o sistema de ensino ao qual a sua escola estiver subordinada, a comunidade que vive no entorno da escola, esta vai participar com a maior diversidade de ideias do campo de vista teórico, doutrinário ou filosófico na gestão da própria escola. Já sob o ponto de vista dos profissionais da educação, estes vão participar, os profissionais da educação. Com o quê? Eles vão participar com as diversas concepções pedagógicas. Sejam, como eu já mencionei antes, elas hegemônicas, não hegemônicas, liberais, progressistas, positivistas, se estivermos falando, por exemplo, de escolas militares ou cívico-militares. Esse artigo 3º, inciso 2º, juntamente com o inciso 3º, inciso 2º que estudamos na aula anterior, e esse inciso 3º, que é o que estamos falando agora, juntos eles nos levam a um conceito. Um conceito que é muito discutido no meio acadêmico, principalmente no meio acadêmico das universidades, isso é, da educação superior. Pouco discutido na educação básica, mas muito discutido na educação superior, mas presente, o conceito é presente em todos os níveis, isto é, quer seja na educação básica como na educação superior, que é a chamada liberdade de cátedra. Isto mesmo, liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra aparece na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 206. O artigo 206 vai falar dos princípios que vão nortear a educação na Constituição Federal. No inciso 2º temos a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber. O que está escrito no artigo 206, inciso 2 da Constituição, se coaduna perfeitamente com o que está escrito na LDB, artigo 3º, inciso 2, que vimos na nossa aula anterior. Liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. E também temos o que está disposto no artigo 206
da Constituição. Inciso 3º, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que aqui na LDB aparece no artigo 3º, inciso 3º, que é o que estamos estudando nesse primeiro bloco de aula. Então, somando a LDB em seu artigo 3º, inciso 2 e 3, ou a Constituição no artigo 206, inciso 2 e 3, temos a figura da liberdade de cátedra. Mas o que vem a ser a liberdade de cátedra e por que este termo não aparece expresso nos dois documentos? Bem, eu deixo aqui por escrito para que você possa oportunamente revisar o texto.